O podcast Arte Debater recebe a cantora e compositora Mônica Salmazo. Após 4 anos, Chico Buarque volta a Porto Alegre para o show Que Tal um Samba? E a turnê tem a cantora Mônica Salmazo como convidada. No podcast Arte Debater, você vai conferir uma entrevista com a cantora que participa do show de Chico Buarque no Araújo Viana, no auditório, nos dias 3, 4 e 5 de novembro, às 21 horas. Confira agora Mônica Salmazo. Mônica! Sim. Oi, Mônica, tudo bem? Luiz Gonzaga, de Porto Alegre, do Correio do Povo. Tudo jóia? Tudo jóia, Mônica. Tava aqui rememorando, a gente fiz uma entrevista contigo quando tu vieste aqui com o show Corpo de Baile, e aí tava lembrando como foi agradável conversar contigo, e agora, de novo, acabei de falar com o Luiz Cláudio, e aí já peguei todo um clima, assim, eu não sei se eu tô com a minha alma feminina muito para cima, mas peguei toda a nostalgia desde 75, quando o Chico fez o show com a Bethânia, para chegar nesse momento. Desculpa a introdução longa, mas queria te perguntar desse momento. Eu acho tão especial esse momento estar permeado. Eu ouço tantos elogios dessa enfim, essa conjunção que astral tua e do Chico. Queria que tu falasse um pouco sobre isso. Eu tô nas nuvens, né? Não poderia estar em outro lugar, senão nas nuvens. Porque, na verdade, tem muitos significados esse convite, receber esse convite do Chico, porque ele é um herói para mim. Ele é uma referência minha, ele é a minha formação musical, mas também emocional. Né? Assim, muito antes de eu supor que eu pudesse vir a ser cantora, eu já ouvia o Chico, e até coisas que eu não era capaz de decodificar, emoções que dependiam de experiências que eu nunca tinha tido, como quando criança, assim, elas se transformavam em imagens, em coisas de afetos, né, de emoção que eu estava aprendendo a sentir, sabe? Então, a minha gratidão ao Chico, ela passa por esses lugares. Então, quando eu, com 51 anos, sou convidada para fazer um show com ele, esse convite parte dele, a sensação que eu tenho é que eu fiz tudo certo, sabe? É uma sensação de que as escolhas que eu fiz na minha carreira, todas elas foram dignas desse convite, entende? Então, é nesse lugar que eu tô, é desse jeito que eu subo no palco. É por isso que é tão importante para mim. Mônica, eu queria tentar voltar no passado, eu acredito que seja 2006, se eu estiver errado, tu me corrige, mas já que tu falou assim do Chico como herói, né, e que tu já ouvia ele, tu imagina, que ver a letra do Imagina, de repente parecia ali que talvez começasse, não, eu acho que já tinhas contato com ele, mas eu queria que tu falasse... Também não, esse convite foi uma surpresa absoluta, total do Imagina, porque eu não conhecia o Chico, eu nunca tinha estado com ele quando apareceu esse convite. Eu nem sei, nunca conversamos sobre isso, eu não faço nem ideia de como é que ele da onde foi que ele me fez esse convite? Por que ele pensou em mim? Eu não faço ideia. Eu só sei que quando chegou esse convite, foi incrível, porque a música Imagina é uma música que ele próprio nunca tinha gravado, né? Sim. Ele fez com o Tom já tinha composto essa música, é uma das primeiras músicas que o Tom compôs, não tinha letra, e eles fizeram juntos, ele fez a letra para a trilha de um filme chamado Para Viver um Grande Amor. Os dois assinam. Tem uma parte de músicas inéditas do Tom e do Chico e uma grande parte de músicas do Vinícius com o Carlos Lira, do Carlos Lira com Vinícius. E eu tinha essa trilha e eu venho cantando músicas dessa trilha ao longo da minha carreira. Eu adoro essa trilha.
Além disso, o Chico tinha feito em algum desses especiais de televisão, que tinha muitos, né? Ele tem uma gravação também, uma cena, ele, a Paula Morelenbaum e o Tom fazendo essa música no estúdio. E eu sabia demais isso. Era uma música que eu acho uma das músicas mais lindas. Ela é sinfônica, né? Ela é uma peça, é uma coisa. Eu sabia de cor essa música. Quando chegou esse convite, eu estava pronta para ele. E ele disse assim, olha, não sei se você conhece uma música minha do Tom que chama Imagina. Imagina, né? Eu estou pronta, eu posso pegar a próxima ponte aérea para gravar. Então já tinha sido ali uma coisa imensa para mim. Foi inclusive esse convite para gravar o Imagina que catalisou a existência do disco que eu fiz na sequência, que foi Noites de Gala Samba na Rua, homenageando o Chico, que era a minha forma de agradecer esse convite. Então, isso foi lá atrás, faz 15 anos isso, eu acho. Alguém fez a conta. Então, você falou, quando que você falou? 2000? Eu falei 2006, que eu me lembro do registro, assim, que eu tenho. E eu pesquisei também aqui, era por 2006, eu acho. Alguém falou faz 15 anos, eu fiquei com esse negócio na cabeça. Uhum. Então, assim, mas eu jamais imaginaria uma coisa como essa de agora. E sobretudo porque eu não acho... eu já fui público, né? Vi vários shows do Chico e sei a comoção que é, inclusive eu me comovendo ali. Eu sei como é ver o Chico, ver um show do Chico, cantar junto com ele as músicas dele, eu sei exatamente o que isso significa para quem vai. Assim. Mas eu acho que esse momento que nós estamos vivendo, saídos da pandemia, inclusive saídos, né, da parte dos riscos reais maiores da pandemia que a gente viveu, e tudo que a gente está vivendo no Brasil, voltar a ver o Chico no palco é um remédio muito importante, sabe? É uma situação de pertencimento, de identidade que a gente estava precisando demais. E eu tenho vivido isso, é o que a gente tem visto e sentido e recebido nesses shows todos. Já fizemos 13 shows, né? Esses 13 shows, o que a gente sentiu foi isso. Foi uma comunhão, uma explosão de amor e identidade. E Mônica, é preciso falar, eu sei que essa pergunta se repete, eu não gosto de ser clichê, mas às vezes tem algumas que são importantes. Essa escolha do repertório para a tua voz, né, e desse repertório conjunto que vocês têm, porque em um momento tem o Chico, daí em um momento tu tá junto com ele, e tem essas que a voz é totalmente tua e que foi a escolha, e pegar uma música também dos Saltimbancos, né, eu não sei se muda ao longo, eu tô com um setlist básico aqui, mas como todos juntos, eu acho que ela está sempre, né? Então eu queria que como é que foi o apanhado para essa, como é que surgiu, como é que foram as discussões para esse apanhado da tua participação? O Chico, ele me disse assim, olha, ele já tinha me dito que o formato que ele tinha pensado para minha participação seria assim, eu faria uma abertura e depois ele entraria, a gente faria alguns duos e ali no meio alguma costura para terminar juntos. Isso era um desenho que ele já tinha previamente na cabeça dele. Aí ele me disse assim, você fica completamente livre para decidir o que você quer fazer na sua abertura. Aí eu fiquei com uma coisa na cabeça que era assim, ele ainda falou super gentil, ele falou, só me diz antes para eu não escolher as mesmas coisas. Uhum. Aí eu fiquei pensando assim, ver o Chico cantar é uma coisa que as pessoas têm grande expectativa, então eu não podia fazer uma coisa longa, eu tinha que ter um tempo ali que não causasse ansiedade, né, ou mais ansiedade. E eu tinha que, naquele espaço de tempo, eu pensei, eu preciso dizer o que eu sinto, eu preciso amarrar essa situação. Não são 2 shows, um show de abertura e um show, né? É um momento, é um primeiro momento de um mesmo show. Então eu queria preparar o palco para ele e de uma certa forma
fazer uma linha do tempo mesmo, né? Assim, me colocar dentro desse preparo. Essa era a minha ideia, é o conceito da minha ideia, né? Porque é muito difícil, assim, eu quando fui gravar o disco em homenagem a ele, fiz uma listinha de 60 músicas que eu queria cantar. Então, é muito complicado você escolher 6 músicas. Mas eu pensava nessa situação de que eu queria mostrar o meu trabalho, mas preparar o palco para o Chico e um pouco fazer uma linha do tempo. O Todos Juntos era uma música que reapareceu na minha vida durante uma live que a gente chamou de Batalha do Instagram, minha com a Tereza Cristina. A gente estava fazendo aquele negócio de levantar um assunto e aí cada uma vai lembrando de músicas e tal. E aí o assunto era músicas infantis. E eu, na hora ali, eu lembrei dessa música, eu falei, tem uma música linda. A gente estava super alegre, era um pouco final da live, já era mais de 1h da manhã. Aliás, as lives da Tereza Cristina foram a grande sensação de 2020, né? Eu não dormia sem ver as lives dela. Então, foi muito bonito. E as batalhas foram um momento de alegria, assim, e de emoção. E aí eu lembrei dessa música e comecei a cantar. Comecei a cantar como quem estava cantando Atirei o Pau no Gato, assim. Mas de repente, quando eu fui prestando atenção no que eu estava cantando, e essa música, eu fui criança e assisti o Saltimbancos, a primeira montagem. Então ela mora em mim nesse lugar de criança, como mora em muita gente quando escuta, né? E quando eu comecei a cantar Todos Juntos Somos Fortes, ao meu lado há um amigo que é preciso proteger, não há nada para temer, a gente começou a chorar. Eu comecei a chorar de um lado, a Tereza começou a chorar do outro, e as pessoas que faziam aqueles comentários, né, do Instagram, todo carinha, aquele simbolinho de carinha com o rostinho chorando e tal, foi uma comoção. E eu comentei com o Chico. Falei, você não sabe o que aconteceu. E aí eu fiquei, ele deu risada, achou engraçado, né, reaparecer aquela música e tal. Aí eu peguei uma calimba aqui em casa e fiz um arranjinho e mostrei para ele, e ele achou o máximo, assim. Então, aí o Vinícius França também, que produz, o Chico, falou, essa música abre o show. Eu falei, putz, mas será que eu vou ter coragem de abrir um show do Chico sozinha, pelada, assim, né? Eu e uma calimba e nada mais, assim. Mas aí eu falei, putz, isso é bonito mesmo. E isso tem uma situação, assim, de causar nas pessoas, não sei se causa em todas, mas que poderia causar nas pessoas o que aconteceu comigo mesmo, de me buscar num lugar lá da minha infância e, de repente, entender que a gente está nessa situação, né? Entendendo como é importante proteger o outro, como é importante estar junto com as pessoas, como a gente é forte quando se junta, né? Tudo isso que está nessa música pseudo-infantil, né? Então, o meu pedacinho ali, eu que escolhi, eu bolei uma ordem e aí mostrei para ele, falei, Chico, estou pensando em fazer assim, inclusive já indicando os instrumentos, assim, para criar um palco para centrar e tal. E ele adorou. Dali em diante, da música, o show ele não teve até agora a modificação, né? Da música Velho Francisco em diante, o Chico que desenhou, ele que escolheu tudo e é apaixonante, porque cada vez eu fico mais impressionada, assim, como é bem costurado, os assuntos eles vão se entrelaçando, vai passando de uma coisa para outra, tem respostas, interrespostas, assim, é uma coisa muito bem feita. E as músicas que a gente faz junto durante a entrada dele e no final, também a gente tinha feito um levantamento de possibilidades e ele foi testando desse levantamento as ideias e fez esse desenho bonito aberto. E aí, Para Todos são vocês dois, né? Para Todos é uma música do meu pedaço, mas que eu tinha tido a ideia e falado para ele, porque Para Todos é uma música que ele escreveu homenageando a todos, né? A todos. Homenageando todas as pessoas que o influenciaram, todos os artistas brasileiros que são importantes e evoegam os jovens, né? As jovens à vista. Então, ela tem essa coisa da homenagem à música, ao artista brasileiro. E ele escreveu a música, eu falei, se eu canto essa música, eu tenho a chance de colocá-la dentro dela. E a minha
proposta era, na última estrofe, trocar o pronome e dizer o seu pai era paulista, o seu avô pernambucano, o seu bisavô mineiro, seu maestro, né? Colocar o Chico para dentro da música. E isso, aí ele gostou dessa história e acabou falando, puxa, então eu vou entrar e canto com você essa última estrofe. Então ele canta do jeito que ele escreveu, o meu pai era paulista, e eu canto para ele, o seu pai era paulista. E foi uma forma da gente fazer essa passagem de um momento do show para o outro. E, Mônica, todas as críticas e comentários que eu vi do show até agora, tu falou, um número bem cabalístico, 13 shows até então, né? Então, Porto Alegre não é por nada, assim, não é, no papo que eu tive com o Luiz Cláudio, eu só disse assim, é um show que, por causa da música que tá um samba, é um show que traz esperança para todos nós, né? Mas eu queria, a partir disso, desses shows, falar porque tu disse do convite, né, aquela vez lá no Imagine e agora, desse merecimento, porque a gente volta com todas as mulheres cantoras que participaram, né, de shows do Chico, daí vai até a irmã, a Cristina, a Clara, agora mais recentemente com o Caravanas, né, a neta, e eu queria, e da descendência lá de 75 do Canecão da Betânia, né, então eu queria falar, porque todos falam do teu merecimento, que muitas vezes a Mônica Salmazo é considerada uma cantora de nicho, que tem um público específico, né, que não é para o grande público. Eu queria que tu falasse, fizesse uma fala ao contrário disso, que tu sempre foi preparada para as grandes apresentações, mas que agora com o Chico realmente é um grande momento da carreira, né? Então, é que eu acho que as pessoas não pensam uma coisa que ela é importante. Assim, quando eu comecei a trabalhar, aconteceu uma mudança radical na produção musical, na indústria fonográfica. Radical. Então, aquilo que era o número de artistas que eram lançados, a forma como eles trabalhavam nas multinacionais, isso tudo mudou completamente. A máquina que fabricava, que impulsionava tudo isso, sofreu enormes mudanças. E o meu caminho, ele foi feito através de selos menores, né, com estruturas menores. Então, assim, eu nunca tive uma opção, assim, eu vou cantar para um nicho, para um segmento. Isso nunca foi, eu vou cantar para quem quiser e puder me ouvir. E sempre foi assim. A única coisa que sempre foi inegociável era assim, eu sou responsável por toda decisão da minha carreira, pelo que cantar, por como cantar, por cada trabalho, a concepção de cada trabalho, é responsabilidade minha, assim, e isso nunca foi negociável. Agora, o alcance disso, eu sempre quis, claro, que fosse o maior alcance possível, mas o mundo mudou, a indústria fonográfica mudou, e eu trabalho, é o meu trabalho. Então, eu imagino assim que se eu tivesse nascido alguns anos antes do que eu nasci, começado a minha carreira alguns anos antes, a história poderia ter sido diferente, ter sido desenhada de outra forma. Essa é a forma como eu encontrei de fazer as minhas opções e de fazer os meus trabalhos com o máximo de autoria e criar um público que, no meu caso, foi criado tijolinho a tijolinho ali, sem nunca ter uma estrutura grande que anabolizasse, né, esse trabalho. Sempre foi assim. Mas tem menos a ver com a natureza do trabalho, tem mais a ver com as condições da indústria fonográfica, entendeu? Mônica, para fechar, eu queria fazer uma pergunta que é interregional quase assim. Hoje tem a Premiere, né? E também eu queria falar de um Brasil que o Chico representa muito bem, a partir, se a gente for falar do Sudeste, se a gente fosse dizer, e o Milton, que hoje vai ser homenageado por ti, pelo André, com o lançamento, né, de Milton.
Eu tenho, para mim, assim, o André é um cara que eu sempre falo para ele quando entrevisto. Eu gosto de falar com uma pessoa que tem mais discos gravados do que idade, que é o caso do André, né? Impressionante a velocidade, né? Mas eu queria te falar, a partir do ponto de vista, né, desse dia específico, desses 80 do Milton, do Chico e de toda a herança que a gente tem de outros, vamos de Chiquinha para cá, assim, mas também nos posicionando aqui no Sul como grandes admiradores e que também temos muitos músicos que fazem essa corrente, te fazer essa pergunta desse Brasil que é polo, que é referência em música, em musicalidade, que o mundo todo reconhece por sua musicalidade, a partir dessa data de hoje, do Milton, mas também a partir do Chico e dos seus grandes compositores. Queria que tu falasse do ser brasileiro e compositor e músico, assim, uma pergunta final para ti. Olha, eu acho que a música brasileira, a história da música brasileira e a própria produção, a música brasileira, ela é o lugar onde o Brasil se fez o melhor dele, a melhor possibilidade que é o Brasil. O Brasil, ele tem, pelas suas características de influências, de misturas, de um povo que nasceu já misturado, é um pouco aquilo que o Darcy Ribeiro pregava com um otimismo inabalável. Aquilo só se fez, só se realizou realmente na música, na arte brasileira. Então, se você quer olhar um Brasil que dá certo, olha para essas pessoas, olha para o que elas fizeram, vai ticando cada uma dos nomes que estão ali no Para Todos, ali, e você vai ver o Brasil no seu melhor. Então, a gente está precisando tanto de um encontro com a nossa identidade boa, com a nossa identidade feliz, que a gente não sabe onde procurar, vai olhar na música, sabe? Então, assim, é muito importante a gente reverenciar os nossos heróis, porque eles não são, eles nesse momento, inclusive, eles são os nossos pilares de identidade. Eu falo essa palavra muitas vezes porque eu sinto essa necessidade mesmo, eu acho que a gente se perdeu. E a gente precisa voltar para essa identidade e aí realizar esse Brasil, aí não só na música, mas em todos os aspectos, na educação, na cultura, na saúde, e numa igualdade, né, de oportunidades. A gente tem que realizar esse Brasil. Agora, a música brasileira, através desses heróis que eu reverencio, essa música, ela nos mostra o Brasil, entendeu? O melhor do Brasil. Perfeito. Mônica, muito obrigado, querida. Eu aqui, enquanto também com o nome musical de Luiz Gonzaga, assim, só que não dei certo na música, fui para... Que nome bom, que nome bom. Fui para crítica, fui para falar de música e entrevistar essas grandes pessoas, e muito obrigado. Semana que vem vai ser uma semana muito feliz, talvez mais feliz ainda por todo um contexto que domingo possa que seja uma dupla felicidade aí. Eu já tô acendendo uma vela. O Luiz Cláudio falou que seria depois do dia 30, que seria o show da Redenção, né? E casualmente o Auditório Araújo Viana fica localizado no Parque da Redenção. Então, uma feliz... mais essa. Isso, uma feliz coincidência, né? Então, muito obrigado, querida. Um beijo, viu? Um beijo. Obrigada eu. Obrigado. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O podcast Arte Debater tem apresentação e produção de Luiz Gonzaga Lopes e na edição Mariana Neck.